Aqui. A palavra de Deus ela diz aqui em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. Só o início do versículo, tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. A palavra de Deus ela nos manda aproveitar bem todas as oportunidades que nós temos. Então, a gente já viu aqui Jesus falando sobre os dias em serem maus. A gente já viu Paulo quando escreveu a segunda carta para Timóteo. Agora a gente viu a segunda parte do versículo. Por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Aqui em Eclesiastes 9:10 a palavra de Deus diz: tudo o que vier a fazer, faça o melhor que puder. Então, quando a gente passa aqui, vamos voltar um pouquinho para Gálatas 6, versículo 9 e 10. A palavra de Deus diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Olha o que a palavra de Deus diz. Portanto, sempre que pudermos. A palavra fala aqui em Efésios 5:16. Por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. E o versículo 10 de Gálatas 6 fala: portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Então, recapitulando, os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. E aí o versículo 17 diz o seguinte: não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Agir sem juízo é agir por impulso, agir sem conselho. E quando nós agimos por impulso, quando nós agimos sem conselho, sabe o que acontece? Vamos lá. Provérbios, capítulo 19. A palavra de Deus diz aqui em Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. E o versículo 3 diz: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Veja só. A atitude sem o pensamento é o que a palavra de Deus diz aqui. Não é boa. Quem se apressa erra o caminho. Quando nós agimos sem pensarmos, é porque nós não planejamos e não pedimos conselho, orientação, apenas agimos. E a palavra termina dizendo que quem se apressa erra o caminho. Lembra de Provérbios 14:12, se eu não estou enganado. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Lembra dessa palavra? Então é a mesma coisa. De você agir e você pensar que o que você está fazendo é certo, que o que você está fazendo é o melhor, que é bom. Mas a palavra também fala aqui em Provérbios 16:2. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga, conhece as suas intenções. Então, a palavra de Deus está nos dizendo aqui em Efésios capítulo 5, versículo 17. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam.
Vamos agora lá para Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Eclesiastes 7, 11 e 12. Todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Eu quero finalizar esse vídeo fazendo novamente aquela pergunta que eu fiz no início. Que tipo de cristão é você? É do mundo ou do céu? Porque de acordo com a palavra de Deus, nós vemos que dá para ser um crente em Jesus, mas ainda pertencer a esse mundo. Mas dá para ser também um cristão e ser um cidadão do céu. E essa é a minha pergunta. O que é que você quer? Você quer ser um crente em Jesus, mas pertencer a esse mundo? Ou você quer ser um cristão e cidadão do céu? A palavra de Deus, ela fala aqui, vamos lá, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. E o versículo 13 e 14 diz assim: Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que entram por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Eu só quero trazer outra palavra aqui de Lucas capítulo 13, versículo 24. A palavra de Deus, ela diz assim: Lucas capítulo 13, 24. Aqui. Jesus respondeu: Se esforcem para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Se esforcem para entrar. Façam tudo para entrar pela porta estreita. Jesus disse: Pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. É como ele disse aqui em Mateus, no capítulo 6, se eu não estou enganado. Mateus capítulo 6, deixa eu ver. Eu não estou encontrando. Mateus, acho que é o 6 ou é o 5.
mas eu não estou encontrando. Mas é aquela palavra que diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, de acordo com essas palavras, eu finalizo aqui esse vídeo e agradeço por você ter assistido, e a minha oração é que você seja sincero com você mesmo diante de Deus, que você seja honesto com você mesmo e seja sincero diante de Deus. A palavra fala aí em Salmos capítulo 51, versículo 6. Tu amas a sinceridade no íntimo, enche, pois, o meu coração com a tua sabedoria. Então, que a mesma sinceridade que Deus ama, que é no íntimo, você não procure esconder nada de Deus, seja honesto com você mesmo diante dele, lhe falando toda a verdade, abrindo o seu coração, rasgando o seu coração diante da presença dele, e que a sua vida nunca, jamais passe a viver, se não for pela palavra. Porque essa é a palavra de Deus. E fora da palavra de Deus, o que nós encontramos são apenas dor e sofrimento, é só lamento e queixa e muita murmuração e reclamação e ainda a perdição. Então, que louvemos a Deus porque a palavra fala que Ele nos livra deste corpo que nos leva para a morte por meio do Senhor Jesus Cristo. Sejamos agradecidos, como a palavra fala em Hebreus capítulo 13, 28, ou é 12, 28, porque nós já recebemos um reino que não pode ser abalado. E toda a honra e toda a glória seja para Deus, porque dele, como a palavra diz, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Mas eu quero finalizar lendo essa palavra aqui para vocês. Cadê? Eu não estou encontrando agora. 13, 10, deixa eu ver. Aqui. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. E alguns versículos antes, no versículo 25, a palavra de Deus diz assim: portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Naquele tempo a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora ele prometeu isto: mais uma vez, farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras mais uma vez mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas. As palavras mais uma vez mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. E aí o versículo 28 e 29 termina dizendo: por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. E o último versículo é Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. A palavra de Deus diz assim: o Senhor disse:
O sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor, e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Meu Deus e meu Pai, agradeço ao Senhor porque desde que começamos este vídeo, desde que a Tua palavra ela foi aberta, Senhor, e o Teu Espírito Santo ele falou, a verdade do Senhor ela foi dita. Eu sou apenas o pó da terra e eu não tenho, Senhor Deus, dignidade nenhuma e nem mereço ter a palavra do Senhor em mãos, mas é somente por pura e maravilhosa graça. É grande, é eterna e infinita essa misericórdia, e é somente por meio dela que eu oro ao Senhor, que eu se achego agora até o trono da graça. E em nome de Jesus peço, Senhor Deus, por cada pessoa, Senhor, que assistiu, que ouviu, por cada pessoa, Senhor Deus, que recebeu da Tua palavra, que em nome de Jesus Cristo, o Seu Espírito esteja firmando essa palavra, enraizando no coração dessas pessoas e as ajudando, as guiando, as orientando, Senhor, para que tudo que elas fizerem, Senhor, tudo que elas disserem, seja em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Eu te peço, ó Deus, para que o Senhor capacite e que a casa dessas pessoas seja repleta e cheia da paz do Senhor. Que cada dia que o Senhor dê a elas, elas vivam pelo propósito que receberam, correndo com perseverança a corrida que lhes foi proposta, e que o Senhor lhes mostre, Deus, tudo aquilo que as atrapalha e o pecado que busca, que se agarra firmemente sobre elas. Eu declaro em nome de Jesus Cristo sobre a sua vida liberdade, liberdade na sua mente, liberdade no seu coração, liberdade na sua intenção, para que toda a sua intenção ela seja do céu, para que toda a sua motivação ela seja Cristo, para que toda a sua força, toda a sua fé e a sua dedicação seja viver o que Jesus disse em João 17:9. Assim como o Pai me ama, eu também amo vocês. Permaneçam, pois, unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Esse é o desejo do coração de Cristo e essa é a minha oração e é o que eu declaro em nome de Jesus sobre você, abençoando não eu, mas Deus através de mim, pois somos apenas potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence ao Senhor, como a palavra fala em 2 Coríntios 4, 2, se eu não estou enganado. Deixa eu abrir aqui só para confirmar, para não passar para vocês a palavra errada. É o versículo: pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. É o 7. 2 Coríntios 4, 7. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Pois nós não anunciamos a nós mesmos. Nós anunciamos Jesus Cristo como o Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilhe a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 5 ao 7.